Mestre da persuasão, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reflexões. E o livro de hoje fez algo fantástico. Fez algo fantástico que é entrar para o meu top 5. Quiçá é capaz de se tornar meu top 1, ou seja, o livro que mais transformou tudo o que eu penso, que é esta obra magnífica que Timothy Ferriss fez, Ferramentas de Titãs. Este livro, deste tamanho, pode de fato transformar a sua vida. E se você quer entender como, fica aí, porque eu vou te explicar exatamente o que passou pela minha cabeça, tudo que eu vi aqui e quais são as minhas indicações sobre esse livro. Mas antes, se você quiser a exata cópia que eu estou te falando, eu deixo aqui abaixo um link que é exatamente do mesmo lugar que eu compro para facilitar para você, tá? Então é a mesma versão que eu estou falando, do mesmo lugar que eu compro, o link está aqui abaixo. Se você quiser, é só clicar lá e fazer a aquisição da sua cópia do seu livro, tá bom? Vamos lá então, ó. Ferramentas de Titãs. Aqui, ó, as estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite. Este livro aqui, como que ele é dividido, só para você entender? Ele tem 3 categorias. A primeira categoria é saúde, a segunda é rico e a terceira é sábio. E basicamente ele coloca as pessoas ou as principais entrevistas que ele fez no podcast dele, né? As que mais impactaram, as que mais têm, enfim, conceitos pra gente aprender, pra gente aplicar na nossa vida. Ele fez a síntese de todo esse conhecimento, separou por essas categorias e disponibilizou pra gente nessa cópia de 700 páginas. Meu Deus, Thiago, um livro de 700 páginas. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Ó, primeiro, ele mesmo já faz a indicação de como você deve ler esse livro, tá? Ele não é um livro que é uma história com 700 páginas. Não, ele é um livro que cada capítulo é um compilado dos principais ensinamentos de cada pessoa, certo? E o que é fantástico, além de ser de cada pessoa, ele categorizou, colocou lá saúde, rico e sábio, só que ó, um detalhe importante, não quer dizer que, por exemplo, em saúde, ele só fala de alimentação ou só fala de exercício físico. Claro que o foco mas ele pega sim elementos fundamentais que você vai aplicar de organização ou de, sei lá, muitas vezes de mindset, tá? Que vão estar dentro desses perfis, dentro desses capítulos, né, da celebridade ou do bilionário ou o que seja, tá? Então vale muito a pena. E aí, qual é a indicação que ele faz de como você deve ler? Você não precisa ler todos, obviamente, você pode ir diretamente ao que você quer. Só que assim, o índice, ele é separado pelo nome da pessoa. Então não necessariamente tem lá o que essa pessoa vai dizer. Óbvio, né? Só tá a categoria, beleza? Então eu, Thiago Brigato, comecei sim fazendo isso, né? Por exemplo, poxa, não, deixa eu ir lá aonde eu quero ler. Então comecei, por exemplo, pelo Tony Robbins, que é um cara que eu simplesmente admiro demais, sei lá, master coach do mundo, né? E aí eu fui direto lá, vi tudo que tinha, enfim. Só que aí, conforme eu voltei e comecei a ler, olha, eu fui ficando cada vez mais apaixonado, não só pela estrutura, mas pelos ensinamentos e assim, foi fantástico porque eu li o livro inteiro na sequência. Eu não conseguia pular, porque realmente é muito rico cada capítulo. E sabe o que é fantástico? Esse livro, ele simplesmente parece ter todas as respostas para a vida. É surreal, porque assim, você tem um problema A, ele te oferece uma solução, e o que é legal? Ele te oferece a solução que tal pessoa fez, aí tem uma outra pessoa que, por exemplo, fez de outra forma e que, na verdade, até tentou fazer da forma A, mas achou muito melhor da forma B. Ou seja, você vai se encaixando de acordo com a sua própria perspectiva. Ou seja, não tem uma forma X. Todas as pessoas mais bem-sucedidas do mundo acordam às 4:30 da manhã. Não, você vai ver pessoa que acorda às 4:30 da manhã, você vai ver pessoa que trabalha à noite de madrugada, como até o próprio autor que fez a escrita deste livro em cafés lá em Paris, e ele trabalhava à noite, ele se sentia muito mais criativo à noite. E assim, tem sacadas que você fala, caramba, que fantástico que é, por exemplo, muitas vezes trabalhar à noite te dá um senso maior de tranquilidade, porque, por exemplo, você não sente que está perdendo nada. O mundo está totalmente parado, você parece que você é uma das únicas pessoas que estão acordadas, e aí você não tem aquela impressão de tipo, tô trabalhando à tarde e o mundo tá acontecendo lá fora, né? E olha só como é uma sacada simples, uma percepção simples, mas que te libera, muitas vezes, de uma carga que talvez você nem perceba que está afetando a sua produtividade, né? Então eu comecei de fato a ler olha, eu li, vou até colocar aqui o livro que é pesado, hein? Eu comecei a ler ele na sequência, mas aí vai algumas dicas para você, tá? Primeira coisa, fundamental. Antes principalmente na parte de saúde, que não estava sendo o meu foco de me redescobrir ali e tudo mais, eu pincelava o capítulo, certo? Então eu pegava lá, ele é separado por algumas
perguntas que o Timothy Ferriss fez para a pessoa, ou um tema, ele pegou, pô, uma ideia X que o cara teve lá, né? Ele coloca o título que é a ideia e aí mostra o que a pessoa disse sobre aquela ideia X. Então eu via lá o que me interessava de fato, né? E aí, o que eu fazia para revisitar isso daí? Porque como é o nome, eu não vou lembrar especificamente o que essa pessoa falou. Eu pegava a principal ideia daquele capítulo, a principal ideia daquela pessoa, aquilo que eu falo, puta, isso é o que eu preciso saber, né? Ia lá, voltava no índice e escrevia ao lado do nome da pessoa exatamente a principal lição que eu tive dentro daquele capítulo. Por que, Thiago? Isso te dá um norte para quando você quiser revisitar. Então, por exemplo, eu já terminei de ler o livro, se eu quiser, poxa, eu tô precisando, sei lá, tô triste. Aí eu quero saber quais pessoas que falam sobre como lidaram com a tristeza na vida delas. Eu vou lá e tem a palavra tristeza do lado do, sei lá, do cara A, do cara B, do cara C. Eu falo, pô, então vou no A, do B e do C. E aí eu vou e leio direto exatamente o que eu precisava. E o melhor, eu lembro do que mais impactou quando eu li pela primeira vez. E entendo se na releitura aquilo é o que continua ainda me impactando mais ou se alguma outra coisa está me impactando mais daquela pessoa. Então, de fato, é você fazer um histórico que seja mental, mas que você tenha pelo menos um norte, porque a gente esquece as coisas, a gente tá cada vez com mais estímulos e isso dificulta, tá? E ó, um outro ponto fundamental desse livro, fantástico também, são os capítulos sem perfis, ou seja, capítulos nos quais muitas vezes o próprio Timothy Ferriss fala de determinado tema. E, por exemplo, ele até faz um desabafo dele sobre suicídio. Fantástico tudo que ele colocou lá e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que muitas vezes estão passando por fases obscuras da vida e ele mostra não só como ele chegou, primeiro, a se abrir em relação a isso que ele passou na vida dele e principalmente ele coloca lá um guia prático de como ele fez, como ele ajuda outras pessoas a não passarem por aquilo. E tem de tudo nesse livro. Tem como você se proteger de hacker, tem como você se alongar, tem como você se alimentar melhor, tem como você jejuar, tem como um monte de coisa de fato. Ah, fracassei e aí o que eu faço? Ah, eu sou... Cara, tem até um cara que era alcoólatra até os 30 anos, um fracassado e virou um puta de um cara milionário, um cara que fez uma obra-prima fantástica. Então, assim, tem de tudo de fato nesse livro. E é legal que o próprio Timothy Ferriss fez o quê? Ele mesmo pensou, puta, eu tenho vários diários, que inclusive também tá lá no livro. Esse livro, assim, ele é muito revelador, é sério, todo mundo precisa comprar. Eu indiquei para os meus amigos no meio da leitura, todos eles compraram e já estão lendo e falando, cara, esse livro é surreal. Então eu indico fortemente, entenda isso, esse vídeo mesmo é como um presente para você de verdade, porque esse livro eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, né? E, enfim, até perdi a linha de raciocínio do que eu estava falando especificamente, mas basicamente é isso, tá? Você precisa comprar esse livro. Lembrei, o que o Timothy Ferriss pensou? Como eu falei do diário, ele pensou em, puta, eu tenho vários diários dos meus anos de vida, mas eu não tenho um lugar específico qual, por exemplo, se eu quiser superar um problema que eu já tenha superado, mas que retornou, eu não lembro o que eu fiz, porque eu não sei em qual ano que tá e tudo mais. Então, esse livro, a proposta principal dele, inclusive para ele próprio, é transformar aquilo numa bíblia a ser seguida. Mas não que, não, essas regras são impenetráveis, ou que eu sempre vou fazer aquilo, ou que eu nunca vou mudar. Não, mas que se torna um guia para quando você tiver dúvida sobre um tema X, você ter vários respaldos de pessoas que tiveram sucesso naquela área para você se apoiar e ter muito mais sucesso. Então, realmente é uma obra-prima, tá no meu top 5, acredito fortemente que vá pro top 3, que saia pro top 1 com o decorrer do tempo, porque é um livro que eu vou reacessar e reler o tempo inteiro, tenho até esse compromisso comigo mesmo, porque é um livro que você tem 700 páginas, mas você pode ir direto naquele capítulo A e só ler ele, não tem problema, e você já vai ter grandíssimos ensinamentos. Eu tenho um quadro branco aqui no meu escritório, qual todo dia eu colocava uma coisa nova, apagava outra, colocava uma coisa nova, apagava outra, e assim eu ia para de verdade internalizar os conceitos que eu tive contato nesse livro. Então eu te indico fortemente, até acredito que esse é um dos episódios de reflexões que eu mais estou fazendo votação para você realmente pegar e um dos mais longos, porque realmente é um livro que impactou muito a minha vida, tenho certeza que vai impactar demais a sua. Então, link está aqui abaixo, se você gostou, só comprar aqui abaixo, direto no link lá na Amazon, que é onde eu sempre compro os meus livros. E claro, deixa aqui no comentário se você já leu, se você não leu, o que você busca melhorar e se você leu, se você comprou, deixa aqui qual foi a sacada que mais impactou sua vida nesse livro. Vamos evoluir e como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle, grande abraço e até o próximo vídeo.